Eu gosto de história do Brasil e você já sabe disso. Mas tem outra história que eu gosto muito de estudar, de dar aula também. Sabe qual é? A história dos Estados Unidos. Calma, calma, não me interprete precipitadamente. Não tem nada a ver com admiração por essa potência, por esse império. Eu sei que eles são poderosos, sei sim. Mas é de outra ordem a minha admiração e o meu gosto pela história deles. É por outro motivo. É para que a gente possa comparar a história de um outro país americano com a nossa história. Ah, Jeane, mas então você pode comparar com a história da Argentina, com a história do Chile, com a história do México? Sim, mas aí eu estou na América Latina. E os Estados Unidos estão na América anglo-saxônica, com uma outra metrópole, com outro tipo de colonização, com uma outra geografia, né? Eles não estão na linha de baixo do Equador, como nós e os argentinos estamos. Eles não foram colonizados por países ibéricos com cultura um pouquinho semelhantes. Não, foram colonizados pela Inglaterra. E isso trouxe diferenças para eles, cultura diferente, economia diferente. E essa possibilidade de comparar, calma, de novo, não se precipite, no melhor sentido da palavra, no bom sentido da comparação. Não é para dizer que um é melhor ou pior que outro. Não, a gente sempre se compara pensando assim, né? Não, não é nesse sentido que eu estou dizendo. É no melhor sentido, no sentido mais didático da comparação. É para que a gente veja o que estava acontecendo lá enquanto determinada coisa estava acontecendo no Brasil. Que decisão eles tomaram quando eles foram enfrentar isso? E a gente tomou essa decisão. Era possível ser diferente? Era possível encontrar outro caminho? Era possível resolver de outra forma? E aí nos Estados Unidos eu tenho esse outro referencial, essa outra possibilidade. Você me entende? Vou clarear um pouquinho mais e fechar essa parte introdutória aqui. Quando os Estados Unidos ficam livres da sua metrópole, eles fazem igual o Brasil fez? Não. Eles escolhem a república, por exemplo. O Brasil escolheu o império, a monarquia como sistema de governo. Então você vê que era possível escolher outra coisa, o Brasil que não quis. Quando os Estados Unidos também tiveram escravidão. E como é que foi a abolição lá, Jeane? Foi igual no Brasil? Também não, foi diferente. Tá vendo? É nesse sentido que eu gosto de ter os Estados Unidos. É pra gente pensar assim, olha, nós escolhemos esse caminho, mas era possível ter escolhido esse, porque os Estados Unidos já tinham escolhido, entendeu? Por isso que eu gosto de estudar a história dos Estados Unidos. Gosto tanto que eu quero te propor nessa videoaula introdutória para a história dos Estados Unidos. Eu quero propor que a gente construa aqui agora, nos meus slides, uma linha do tempo da história dos Estados Unidos. Eu não gosto de história do Brasil e não gosto de fazer linha do tempo da história do Brasil. Essa é a minha proposta para agora. Se a gente pudesse desenhar essa linha do tempo, como é que ela ficaria? Em linhas gerais, né? Vamos aqui resumir as principais fases, os principais acontecimentos da história dos Estados Unidos. Vai ser desenhado aqui agora. E eu já quero te anunciar que para cada uma dessas fases, para cada um desses acontecimentos, vai ter uma videoaula. Ok? Combinado? Vamos junto então. Como primeira fase da história dos Estados Unidos, nessa linha do tempo que nós vamos construir, nós vamos começar com uma reticência, porque a gente não sabe exatamente quando chega o primeiro nativo, o primeiro grupo de nativos. O que a gente sabe é que sim, atravessaram o Estreito de Bering e chegaram na América. E entre todos os lugares que povoaram na América, óbvio que ficaram alguns grupos ali no território que depois viria a ser os Estados Unidos. Então, primeira fase, a fase em que os nativos moram nesse território, ocuparam esse território, fizeram a passagem do Estreito de Bering e se fixaram nesse território ali na América do Norte.
Por volta de 1603, 1604, século XVII, início do século XVII, portanto um pouquinho atrasado, tá vendo? Comparado com portugueses e espanhóis. Os portugueses chegam no Brasil em 1500, os espanhóis chegam na América Central em 1492. Portanto, em comparação com os países ibéricos, os ingleses que chegam na América do Norte estão um pouquinho atrasadinhos por motivos internos, porque eles estão resolvendo os seus problemas primeiro para depois se lançarem nas grandes navegações. Tema para outra aula. Eles vão chegar já no século XVII. E aí esses grupos, né, um pouco para o norte, um pouco para o sul, vão acabar tendo uma liberdade que a Inglaterra vai conceder e eles vão fundar as 13 colônias. Exatamente, 13 pedacinhos ali no litoral da América do Norte, só o litoral mesmo, a faixa litorânea é coisa pequena, mas 13 pedacinhos, cada uma com seu nome, com esses grupos, formado por esses grupos que vão chegando aos poucos na América do Norte. É comum a gente dividir essas 13 colônias em colônias do norte, que vão ter um funcionamento, uma certa atividade econômica, e colônias do sul, outro funcionamento, outra atividade econômica, também está detalhado na nossa aula sobre a América Inglesa. Terceira fase nessa linha do tempo, a independência das 13 colônias. Quando a Inglaterra deixa de ser aquela mamãe boa, aquela mamãe que autoriza o self-government, lembra? Quando a Inglaterra tira essa liberdade, essa autonomia, começa a cobrar muito imposto das 13 colônias, as 13 colônias já estavam bem acostumadas com essa liberdade toda, com essa vida boa. Então poderíamos dizer que foi um pouco tarde para a Inglaterra chegar e querer botar imposto e botar moral nas suas colônias. E aí, no dia 4 de julho de 1776, é proclamada a independência dos Estados Unidos da América. Está nascendo os Estados Unidos. A união das 13 colônias vai se transformar nos Estados Unidos da América. Depois da Revolução Americana, bem no finalzinho dela mesmo, que vai rolar uma treta ali com a Inglaterra, vai ter briga, vai ter fight, até que a Inglaterra reconhece, perdi minhas 13 colônias, não dá mais, infelizmente. Aí ela assina o Tratado de Versalhes, também conhecido como Tratado de Paris, e fala, então tá, perdi vocês, então toma esse pedaço de terra aí para vocês, tá? É que começa, então, no finalzinho da independência, com o Tratado de Paris, está começando o processo de expansão territorial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que eram só uma faixa litorânea dividida em 13 pedacinhos, vão aumentar o seu território para tudo aquilo que eles são hoje, considerados um dos maiores países em extensão territorial do mundo, né? Ele perde para poucos países e essa expansão está começando aqui, ó. Por volta de 1783, quando eles ganham aquele território como reconhecimento da derrota, né, da Inglaterra, e aí a partir daí eles não vão ficar só mais esse pedacinho, não. Vão comprar uns pedaços, vão tomar outros pedaços, vão ganhar outros pedaços, e assim ele vai virar aquele paizão todo que eles são hoje. Então, quarta fase da história dos Estados Unidos, o processo da expansão, da ampliação do território das antigas 13 colônias que já são os Estados Unidos. De 1812 a 1815, uma treta no meio desse processo. A expansão ainda não tinha terminado, não. Estados Unidos ainda está crescendo, ampliando suas terras. No meio desse processo de expansão, a França, Napoleão Bonaparte, tem boas relações com os Estados Unidos, até presente manda para os Estados Unidos, né? Em forma de estátua. E aí a Inglaterra, que está sendo ameaçada por esse Napoleão, não gosta muito dessa amizade do Napoleão com os Estados Unidos, resolve relembrar os velhos tempos de colônia e resolve atacar os Estados Unidos de novo numa tentativa de recuperar sua colônia.
mas é claro que não vai dar certo. Pela segunda vez, os Estados Unidos vão guerrear, vão enfrentar a Inglaterra e vão confirmar a sua independência. Aqui não, Inglaterra. Nós somos um país livre e soberano, não é você que vai acabar com essa história, não. Então, um momento tenso, a segunda independência no século XIX, início do século XIX. Penúltima fase da minha linha do tempo, né, que eu estou considerando aqui, que nós estamos construindo junto aqui, a famosa Guerra de Secessão, a famosa Guerra Civil, porque trata-se agora de uma guerra interna, não tem país de fora, não tem Inglaterra enchendo o saco, não tem ninguém. É estadunidense contra estadunidense, é norte contra sul. A famosa Guerra de Secessão. Quando o Sul se separa, fala, então tá, a gente não quer vocês mais não, sai daqui. E eles proclamam-se outro país, né? Separam-se do Norte, e o Norte, na pessoa do Abraham Lincoln, que então é o presidente nessa época, 1860, década de 60 do século XIX, fala, não, eu não vou permitir vocês separarem não, que negócio é esse? Eu não queria guerrear não, mas vai ser necessário, então eu vou guerrear, porque eu não vou deixar essa separação acontecer. Acontece a Guerra de Secessão, o Norte vence e traz de volta o Sul. Os Estados Unidos mantêm a sua unidade e o seu tamanho territorial. Depois de resolvidas essas tretas entre Norte e Sul, que vamos combinar, tem raízes históricas, não é só na Guerra de Secessão. Os historiadores vão dizer que a Guerra de Secessão é o momento que explode o que estava debaixo do tapete. Essas tretas, essas diferenças entre Norte e Sul são coloniais, são da época das 13 colônias. Então, esse enfrentamento na Guerra de Secessão, de alguma forma, foi positivo, porque essas diferenças são resolvidas, né? O Abraham Lincoln parece um paizão nesse momento, que faz os dois irmãos brigadinhos darem um abraço. Seu pai já fez isso com você? É mais ou menos isso que o Abraham Lincoln faz. Abraça aí, beija, para de briga vocês dois. Quero vocês dois juntos, não vai brigar mais não. É mais ou menos isso. Resolvidos esses problemas, essas diferenças entre Norte e Sul na Guerra de Secessão, os Estados Unidos partem, a partir do final do século XIX, depois da Guerra de Secessão, para a sua atual fase, a fase imperialista, em que eles se consolidam como um verdadeiro império. Até esse momento, galera, eles não são potência. Hoje, 2020, quando essa videoaula está gravando, é claro que você não tem dúvida que os Estados Unidos são uma potência mundial. Mas ao longo de toda essa história que você acabou de ver aqui na minha linha do tempo, não tem potência ainda não. Tem um país em construção que se vê como potência, que quer chegar lá nesse lugar de potência e que finalmente, a partir do século XIX, vai começar a assumir essa posição. E essa posição vai ser dele, inquestionavelmente deles, a partir da Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial não tem para ninguém. Estados Unidos são potência. Pode vir crise de 29, pode vir Segunda Guerra, que essa posição é inabalável. E é assim até 2020. Começou um pouquinho antes, né? Repare ali, ó, ainda no século XIX, no finalzinho do século XIX, início do século XX, os Estados Unidos já estão despontando-se como um império. E o império aqui, esse conceito, tem a ideia de um poder que ultrapassa fronteiras. Ele não é top só dentro dos seus limites. Ele é top para além dos seus limites. Ele é top no mundo inteiro. Concorda comigo? Conforme eu te disse, teremos uma aula para cada um desses assuntos aqui, tá? Seria legal ver na sequência, mas fique livre. O importante é conhecer, até para você fazer a minha proposta, né? Ter uma comparação, um outro referencial para pensar junto da história do Brasil. Pode ser? Te espero nas próximas aulas.